Olá, meu nome é Luiz Renato, esse é o projeto Crescer Direito, agregando conhecimento. Vimos na última aula o princípio da legalidade penal, que trata de forma específica da lei penal, com o princípio constitucional do artigo 5º, inciso 39, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E observamos que esse princípio ele é repetido no Código Penal Militar no seu artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Observamos o princípio da reserva legal, que diz que é reservado à lei criar crimes e cominar penas pelo Poder Legislativo. O princípio da anterioridade, que declara que uma conduta só pode ser crime se houver anterior à conduta a tipificação legislativa. O princípio da taxatividade declara que a lei penal deve descrever com clareza a conduta considerada como crime, tipicidade clara e precisa. No direito penal militar, não tem contravenções penais. Nós observamos na Constituição Federal, no seu artigo 124, que trata da Justiça Militar da União, que compete julgar e processar os crimes militares definidos em lei. E observamos também no artigo 125, que trata da Justiça Militar Estadual, que compete processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei. Então, perceba que não faz menção de contravenções penais. Só temos os crimes militares como infração penal no direito penal militar. E as contravenções penais são questões disciplinares tratadas pelos regulamentos disciplinares. No caso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós temos a Lei Complementar 893 de 2001, que instituiu o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E nós encontramos, então, no artigo 19 do Código Penal Militar, a seguinte declaração. Artigo 19 do Código Penal Militar. Este código não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. Prosseguindo o nosso estudo, nós vamos observar o artigo 2º, que fala sobre o abolitio criminis, ou abolição do crime. Diz assim o artigo 2º: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Abolitio criminis, ele extingue a punibilidade, ele extingue os efeitos penais, mas não afeta os reflexos civis quanto à reparação do dano. Então, o artigo 2º diz: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Prosseguindo, nós encontramos mais um princípio constitucional no artigo 5º, que diz, o inciso 40, a lei penal não retroagirá. Não existe retroatividade de lei penal que prejudica. Novatio legis impedius, nova lei em prejuízo. Por quê? Porque é aplicado a regra do tempus regit actum. Os atos são regidos pela lei em vigor no momento em que foram praticados, no momento em que eles aconteceram. Então, em regra, a lei penal não retroagirá. Não existe retroatividade de lei penal que prejudica. Por quê? Porque os atos são regidos pela lei em vigor no momento em que foram praticados, no momento em que eles aconteceram. Mas existe a exceção. A exceção é, salvo para beneficiar o réu. Existe a retroatividade de lei penal que melhora. A novatio legis in melius, nova lei que melhora. O artigo 2º, parágrafo 1º, está em consonância com essa exceção, porque diz assim: a lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Aqui então nós encontramos a retroatividade de lei mais benigna. Quando nós falamos de crime permanente, nós temos que pensar em alguns aspectos. No crime permanente ou continuado, praticado durante duas leis, não há que se falar em retroatividade da lei penal mais benéfica e nem em irretroatividade de lei penal mais gravosa.
O que ocorre é a aplicação da lei penal anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Isso é pacificado pela doutrina e é sumulado pelo STF, a súmula 711, crime permanente ou continuado praticado durante duas leis. Diz assim a súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Nós vamos entender isso na prática. Vamos ver o crime de deserção. O crime de deserção é um crime permanente, em que a sua consumação se alonga, permanece durante o tempo. Então, nós vamos aqui utilizar-se do crime de deserção. Quando consuma a deserção? O artigo 187 do Código Penal diz: quando o militar ausentar-se sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Então, significa que a consumação da deserção se dará ao 9º dia. Nós estamos falando do crime de deserção que está sob a égide de uma lei, que traz uma cominação e o crime. No caso, o artigo 187 do Código Penal Militar. Mas o crime de deserção, ele se alonga, ele se consuma ao longo do tempo, até que o desertor se apresente ou ele seja capturado. Então nós observamos que no crime permanente a conduta se protrai no tempo. E aí que nós vamos observando. Ele continua no dia 23, dia 24, dia 25, dia 26, dia 27, no dia 28, 29, e aí vai se protraindo na linha do tempo. Então ele consumou a deserção sobre a égide de uma lei no 9º dia, e aí a cada instante vai se renovando a consumação da deserção, até que ele seja capturado ou apresente-se. Mas vamos supor uma situação hipotética que no dia 28 surge uma nova lei que trata da deserção. E aí então nós observamos que durante esse período de deserção houve duas leis tratando do mesmo assunto. Qual das leis deve ser aplicada? É exatamente isso que a súmula diz. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então significa dizer que é aplicada a lei penal anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então a que será aplicada será a lei anterior à cessação. Quando é que cessa a deserção? Com a captura ou a apresentação do desertor. O desertor iniciou-se a deserção sob a égide de uma lei. Durante a consumação da permanência da deserção, surge uma nova lei, e é essa lei que será aplicada, a lei que antecede a cessação da continuidade ou da permanência da deserção, ainda que essa lei seja mais gravosa. É exatamente isso que está dizendo a súmula do STF, a súmula 711 do STF. Então não há que falar aqui de lei penal mais benéfica e nem em irretroatividade da lei penal mais gravosa. Continuando o nosso estudo, o artigo 2º, parágrafo 1º, que nós já vimos, que fala da retroatividade da lei mais benéfica. Fala assim: a lei posterior que de qualquer outro modo favorece o agente aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. E aí, depois do artigo 2º, nós observamos, no parágrafo 2º, a apuração da maior benignidade. Para se reconhecer qual a lei mais favorável, a lei posterior e anterior, devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis. Então, o que significa que nós devemos pegar as duas leis e separadamente, e no conjunto das suas normas, ver qual é a mais benéfica. No confronto entre as duas leis, não se deve combiná-las, mas extrair pelo seu conjunto individual qual é a mais favorável ao réu. Não pode a combinação ou o hibridismo da lei. O artigo 3º do Código Penal Militar diz: as medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. O artigo 4º, lei excepcional ou lei temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração
ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. A lei temporária é aquela lei que tem um período de início e um período para findar. Um exemplo de lei temporária, nós tivemos no Brasil as Olimpíadas e as Paralimpíadas. E a presidente Dilma, ela sancionou uma lei que tratava sobre disposições exatamente nesses períodos. E aí, no capítulo 2, ela titulou alguns, foram capitulados, alguns crimes. E no seu artigo 23 diz que aqueles crimes eles teriam duração até o dia 31 de dezembro de 2016. O que significa dizer que os crimes cometidos na vigência daquela lei, ainda que fossem julgados depois de passado o tempo da sua vigência, seriam aplicados àquela lei. É isso que é chamado de ultratividade. Retroatividade não é aquela lei que volta para o passado. A ultratividade é a lei que, quando praticado o crime na vigência daquela lei, ainda que o seu julgamento seja posterior, será aplicado esta lei. Então nós observamos a lei excepcional ou temporária. A lei excepcional é aquela que dura seus efeitos enquanto houver a excepcionalidade da situação ou da circunstância, e a lei temporária é aquela que dura apenas no período de vigência que a própria lei traz. Aplica-se ao fato durante a sua vigência. Então, os crimes cometidos na vigência dessas leis, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, a excepcionalidade no caso, ainda seriam utilizadas essas leis para julgar esses crimes. E aqui então nós terminamos essa segunda aula. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like.